Obrigada, Francismar. Agora, vou passar a palavra para a Juliana. Bom dia, gente. Bom, primeiro, pedir desculpa a todos daqui presentes pelo meu atraso. Recebi essa tarefa ontem, né? Era um outro companheiro do movimento que iria vir, mas, né, tarefa dada, nós temos que cumprir, então estou aqui para conversar um pouco com vocês como é a nossa luta, né, do movimento de atingidos por barragem aqui no Rio Doce, mas também vou trazer alguns elementos assim do histórico do movimento, como que nós chegamos até aqui, né, trabalhando com atingidos por barragem de mineração, mas, na verdade, a história do movimento começou, né, com a luta dos atingidos pelas barragens das usinas hidrelétricas, né, do setor energético do Brasil. Trouxe aqui um bordado, que é uma confecção das mulheres atingidas por barragem que nós fazemos no movimento. Esse bordado ele se chama Arpileiras. É um bordado que vem de uma história de luta de mulheres chilenas e que nós pegamos como exemplo, né, e usamos no MAB como forma de organizar as mulheres atingidas, fortalecer a participação delas na luta. Ouvindo, né, os professores anteriores a mim, fiquei pensando em como nesse bordado que nós fazemos aqui também, é uma forma das mulheres também retratarem, inclusive, a paisagem e as mudanças na paisagem nos seus territórios. Essa peça que eu trouxe, ela, na verdade, foi produzida aqui na UFES. Vou mostrar aqui para vocês. Ela foi produzida aqui na UFES num projeto que nós fizemos de educação popular em saúde. Mas as nossas outras peças, a maioria delas, inclusive, estão em exposições. Mulheres da Barra do Riacho, lá em Aracruz, que bordaram algumas peças, as peças delas estão numa exposição na UNB, lá em Brasília. Inclusive, essa exposição foi feita em parceria com o Instituto de Geografia, viu? Lá na UNB. E outras peças de mulheres atingidas aqui do Espírito Santo também estão numa exposição na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba também. Então, são caminhos, né, metodologias que a gente usa e que também relatam essa memória de como era um território, né? Muitas das peças bordam o antes e o depois das comunidades, fazem denúncias das violações de direitos. Então, é uma forma da gente ampliar as nossas vozes e fortalecer a organização das mulheres também. Bom, vou fazer um breve histórico assim, sobre a organização do movimento. Durante a ditadura militar, começaram a ser construídas as grandes barragens, né, as grandes usinas hidrelétricas, como uma forma também, né, de propagandear um grande desenvolvimento econômico na época. Mas o que se escondia, né, mas que era muito presente, era o grande contingente, centenas de milhares de pessoas sendo deslocadas, né, dos seus locais de origem e dos seus territórios, sem nenhum tipo de garantia de direitos. Então, já ali nessa época que começa a luta, né, uma organização dos atingidos por esses empreendimentos, que ainda, né, nessa época, muito reprimido pelo contexto político da época. No final,
Ali começa com as barragens os atingidos pela barragem de Itaipu. Ao longo dos anos também uma organização dos atingidos da barragem de Tucuruí, no Pará. Então, a partir dali que vai se criando, né, comissões de atingidos por esses grandes empreendimentos, que ao longo dos anos vai culminar na criação nacional, né, do movimento de atingidos por barragem. A partir da redemocratização, nós conseguimos, né, ter mais luta, ter mais organização nesse sentido, e na década de 90, nós entramos numa outra fase da luta, que era relacionado com o contexto político, né, da intensificação da política neoliberal, das privatizações do setor elétrico. Nessa época também foi privatizada a Vale, né, que é a nossa criminosa aqui no Espírito Santo, no contexto do Rio Doce, e que muito que a gente sabe, né, a nossa avaliação é que muito da privatização também é um dos responsáveis por permitir que Mariana e Brumadinho aconteçam, né, hoje em dia, no dia de hoje. E aí a gente vai, ao longo desses anos, criando uma luta, não só pelas reparações, pelas reposições econômicas, pelos projetos estruturantes das comunidades, mas nós vamos entendendo que essa luta dos atingidos por barragem é muito maior, e ela se relaciona ao modelo energético que nós temos no Brasil hoje, né? Então, a nossa palavra de ordem de hoje, né, ela não é tão pequena assim, mas é água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Então, a nossa luta é por uma mudança no modelo energético do Brasil, que a gente sabe, né, que hoje em dia, com as privatizações, muito do setor energético está na mão de grandes grupos financeiros que não tem qualquer especialidade, né, no setor elétrico ou no setor de mineração, como a gente vê hoje em dia. A população não participa, não existe um controle popular, tampouco uma distribuição, né, dessa riqueza que é gerada. E a gente sabe que o setor energético no Brasil tem um lucro extraordinário, né? A nossa principal matriz são as hidrelétricas, que são um custo baixo de energia, de produção de energia, mas nós pagamos as tarifas mais caras do mundo, né? Então, para além da gente entender que a população ali que vive no entorno da barragem são os atingidos diretamente, nós consideramos que toda a população é atingida pelo setor elétrico do Brasil, porque nós pagamos a tarifa e sofremos as consequências, né, desse modelo que coloca esse lucro extraordinário acima da vida das pessoas e não repara os danos causados, né? Mas, seguindo mais para frente na história do movimento, nós temos os rompimentos das barragens de mineração, né, no Espírito Santo e em Minas Gerais, e começamos a organizar esse tipo de atingido também, né, atingidos pela mineração, mas que muitas das violações que a gente encontrou em Mariana e em Brumadinho são as mesmas violações que acontecem há mais de 30 anos nos casos da construção das barragens hidrelétricas também. Seguindo agora para os anos mais recentes, nós estamos indo também para ampliando o conceito do que é um atingido, né, para os atingidos pelos eventos climáticos extremos. Nós estamos convivendo cada vez mais, né, com grandes enchentes, com as secas agora no Amazonas também. Então, a gente está entendendo, né, que essa população também é atingida, também sofre violações de direitos. Algumas dessas enchentes estão relacionadas, inclusive, com barragens construídas há muitos anos, ou às vezes não, como no Rio Grande do Sul, como em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no litoral sul da Bahia, no litoral de São Paulo, né? A gente sabe que a tendência desses eventos climáticos é cada vez acontecerem mais e essa população atingida cada vez se expande mais, né? Então, nós também estamos ampliando esse conceito do que é ser atingido no Brasil e o nosso movimento tenta organizar, né, toda essa população atingida, com a experiência que nós temos de mais de 30 anos nesses casos. Inclusive, eu fui uma das militantes, né, do MAB de outros estados que foi mandada para a brigada do MAB lá no Vale do Taquari, que é a região atingida pela enchente lá no Rio Grande do Sul.
e nós pude ver de perto, né, como é essa situação desse outro tipo de atingido, que convive com uma área que constantemente ocorre a enchente, constantemente, quase frequentemente, de tempo em tempo, essas famílias perdem tudo, perdem a casa, têm que se reconstruir de novo, e aí a gente vê cada vez mais a necessidade de uma nova política, de uma nova forma, um novo modelo de se lidar com as populações que vivem em áreas de enchentes também, né? É uma luta aí que nós estamos avançando no movimento. Agora, entrando um pouco assim no contexto geral de como nós estamos aqui no Espírito Santo, em 2015, né, o rompimento da barragem em Mariana, em quase duas semanas, né, a lama chega aqui à foz do Rio Doce. Ao longo desses anos, a gente já teve 2 acordos com as empresas, com as instituições de justiça, com os governos. Mas a gente sabe que esses acordos não cumpriram, né, o que foi prometido, não conseguiram construir uma reparação justa para os atingidos até hoje. No primeiro acordo que a gente teve, foi criado a Fundação Renova, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar. A Fundação Renova, ela, na verdade, é uma entidade privada que pertence às empresas, né, que cometeram o crime, nesse caso a Vale, e que foi responsável, ao longo desses 8 anos agora, por gerir o processo de reparação das famílias. Então, assim, a própria empresa que cometeu o crime ficou na mão dela a reparação, de medir os danos, de quantificar esses danos e de executar os projetos de reparação, que a gente pode dizer que 8 anos depois, né, quase nenhum desses projetos foi de fato implementado. Agora, nós estamos indo para o terceiro acordo, que se chama repactuação. Não sei se todos aqui já ouviram falar essa palavra, mas em meados de 2021, quando completou 5 anos do segundo acordo, foi revisto, né, as coisas que não foram feitas, as injustiças cometidas nesse acordo, e se começou a falar de um novo acordo chamado repactuação. Esse acordo, a gente ficou sabendo que ele seria nos moldes do acordo de Brumadinho, né, que a gente sabe que também não teve a participação popular adequada, né, ao que a gente acharia justo, mas que, de fato, foi muito melhor do que qualquer um dos outros 2 acordos aqui no Rio Doce. Então, seria um outro modelo de reparação que seria, de fato, executado pelos poderes públicos, né, pelo governo federal e pelos governos de Minas e Espírito Santo, indo dinheiro também para os municípios. E aí, qual que é a nossa luta, né, desde 2021, quando se começa a falar desse novo acordo? É para que, nesse acordo, a gente tenha participação popular de entidades representativas dos atingidos na mesa de negociação, que, de fato, até agora a gente não tem. Apesar de agora, no contexto que nós estamos vivendo, nós temos uma abertura maior com o governo federal, que também tá na mesa de negociação desse novo acordo, né? Então, estamos encontrando alguns caminhos para incidir sobre esse novo acordo, também com o governo, mas assim, ainda muito insuficiente para o que a gente acredita que deva ser mesmo a participação popular. E aí, gente, falando um pouco das consequências do crime, né? A gente costuma dizer, né, em Brumadinho, quase 300, né, quase 300 pessoas, a maioria trabalhadores da Vale, o que a gente considera um dos maiores crimes trabalhistas, né, do mundo, morreu todo mundo de uma vez, né, soterrado pela lama. Aqui no Rio Doce, a nossa tragédia é que, além das 19 pessoas que morreram logo depois do rompimento, as pessoas estão morrendo aos poucos, ao longo desses 8 anos. Os problemas de saúde que se acumulam, agora nós já estamos convivendo com as consequências na saúde a longo prazo nas comunidades. Então, todo tipo de problemas como
aumento do índice de câncer, aumento do aborto nas mulheres, consequências neurológicas, principalmente para as crianças ou na gestação, né, fruto da contaminação dessa convivência com a contaminação por metais pesados nas comunidades. A desigualdade de gênero no Rio Doce é muito gritante, assim, quando a gente vai pegar as poucas informações, né, que a Fundação Renova disponibiliza. É muito a disparidade, né, entre as mulheres que conseguiram acessar algum tipo de política indenizatória e os homens é muito gritante. Então, isso também é uma injustiça que precisa ser revista nesse novo acordo, que é uma das nossas lutas, né? E agora, no contexto atual, e a professora Eneida falou um pouco, né, de que naquele momento a luta ali dos pescadores era para ter acesso ao AF, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, que era das políticas de indenização prevista nos primeiros acordos, mas eu vou reforçar aqui que a luta até hoje também continua, não só pelo AF, pelas indenizações, porque a grande maioria das pessoas que foram atingidas sequer conseguiu fazer o cadastro da Renova, e os que conseguiram fazer o cadastro na Renova, a maioria não conseguiu acessar as políticas indenizatórias previstas. Então, existe um débito, né, social para reparação muito grande e que se acumula, e que 8 anos depois as consequências têm ficado mais graves, tanto fruto da contaminação na saúde e fruto desse processo de reparação injusta, né, que causa problemas de conflitos nas comunidades, problemas na saúde mental das populações também, né. Agora, o contexto atual que nós estamos no Rio Doce, a gente tem esses dois fatos políticos, né, a repactuação, esse novo acordo que está sendo pensado, que se coloca, nós sabemos que vai ser um valor muito alto esse novo acordo, talvez o maior acordo ambiental já fechado no mundo. E aí, a gente sabe, né, a exemplo do que aconteceu em Brumadinho, que o governador Zema usou parte desse dinheiro para construir obras de infraestrutura que não se relacionavam com a reparação dos atingidos, visando a sua reeleição. Agora, nesse acordo também da repactuação no Rio Doce, a gente sabe que muitos desses interesses políticos também estão prevalecendo nesse acordo, inclusive com o governador Zema querendo se utilizar desse acordo para ganhar parte desse recurso, visando a eleição dele à presidência da República na próxima eleição também. Então, o Rio Doce, né, esse acordo ele faz parte da política, do cenário político nacional também, que nós vivemos, e até internacional. Porque o outro fato político que nós temos agora é uma ação judicial em Londres. Não sei se todos aqui já ouviram falar também. Essa ação ela já é considerada a maior ação judicial ambiental, tem quase 800 mil clientes, mais de 2 mil CNPJs como clientes, mais de 40 prefeituras também estão envolvidas nessa ação, e ela se tornou um fator das forças políticas aqui no Rio Doce também. A gente, agora, recentemente, a BHP, né, que era também uma das donas da barragem, conseguiu incluir a Vale como uma das réus nesse acordo em Londres. Então, isso tudo pressiona também, tanto para se fechar um acordo extrajudicial lá nessa ação de Londres, mas esse fator político também pressiona o poder público, as empresas, as instituições de justiça a querer dar uma solução através da repactuação também, né? É um pouco nesse cenário que nós estamos lidando agora na nossa luta. E o outro fator do contexto político atual é que nós estamos num governo Lula, que fomos nós, do movimento social, que ajudamos a eleger. Nesse ano, nós tivemos uma coisa inédita que nunca antes, nesses 8 anos, desde que a Lama chegou aqui, aconteceu, que foi a visita de uma delegação do governo federal às comunidades atingidas.
já indicando que a gente tem alguma abertura, né? A proposta de participação popular muito aquém do que a gente considera justo, né? Mas indicando que existem portas abertas para dialogar. E, além disso, o governo tem se mostrado aberto ao diálogo com os movimentos sociais e nós do MAB temos conseguido algum tipo de inserção de reuniões para colocar as nossas pautas a nível nacional também, né? Falando um pouco das pautas do movimento a nível nacional, nós vamos ter uma grande luta em Brasília agora em novembro, no dia 5 de novembro, que é o aniversário do crime, né, da Vale, da Samarco e da BHP. Nós vamos estar numa jornada de lutas em Brasília. Nossa expectativa é de juntar 2.500, 3.000 atingidos de todo o Brasil, em Brasília, para fazer diversas lutas, reuniões, entrega de pautas a diferentes órgãos do governo, com algumas das pautas, tanto relacionadas à repactuação, que é a pauta do Rio Doce, mas também outras pautas nacionais do MAB. Uma delas é a PNAB, que é a Política Nacional de Atingidos por Barragem e por Grandes Empreendimentos. Essa luta do movimento, ela já tem 10 anos, foi em 2013 que se começou a pautar dentro do MAB a necessidade de uma política nacional que cuide das populações atingidas por barragem, no sentido de se ter um marco legal para a garantia do direito dessas populações. A primeira, e também para corrigir essas disparidades, né? Existem muitas leis, muitas regulamentações que garantem o funcionamento das barragens, dos grandes empreendimentos, mas não existe uma lei no Brasil que reconheça quem são as populações atingidas e que reconheça quais são os seus direitos, quais são as formas de reparação. Então, muito do que aconteceu aqui no Rio Doce ao longo desses 8 anos, os atingidos, ora tinha que fazer acordo com as empresas, ora tinha que correr para o MPF, as instituições de justiça, o judiciário. Então, assim, garantindo alguns acordos, mas sem que esses acordos, de fato, que a gente conseguisse que esses acordos sejam postos em prática, porque não existe uma lei que reconheça essa população atingida e quais são os seus direitos, né? Então, muito da necessidade de se ter uma lei, um marco regulatório, que eu acho que é um exemplo que o Brasil vai dar para o mundo se a gente conseguir implementar essa política nacional ainda nessa legislação do governo Lula. E aí seria para reconhecer todos os processos da reparação, né? Desde a prevenção, da mitigação dos danos e da reparação nos casos de rompimento, da construção, do próprio funcionamento das barragens ou grandes empreendimentos, que também já começa, desde ali, desde a fase de planejamento, as violações de direitos que são sistemáticas em todos esses casos de barragem no Brasil. Agora, essa lei ela já foi aprovada na Câmara de Deputados, agora ela está no Senado, já foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente. Na semana passada, nós tivemos uma audiência na Comissão de Infraestrutura, então ela ainda está ali tramitando no Senado. Os representantes do setor elétrico e dos setores de mineração querem revistas da lei, querem que o texto volte, mas a gente sabe que, se esse texto voltar, significa o impedimento que essa lei seja aprovada ainda no governo Lula. Então, a nossa luta agora é para que o Senado, o apelo aos senadores para que aprove a lei no texto como ele tá hoje. A outra luta nacional é a criação de um fundo nacional que preveja um orçamento para projetos de desenvolvimento, de recuperação de comunidades atingidas, e também algumas políticas públicas, a inclusão de atingidos como grupo prioritário de algumas políticas públicas que nós fomos mapeando no Brasil todo, né, através da nossa organização, que os atingidos poderiam usufruir, como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Programa de Aquisição de Alimentos, os reassentamentos, políticas de distribuição de gás de cozinha, de cestas de alimentos. Tudo isso também faz parte dessa luta, né, das nossas pautas que nós vamos estar pautando lá em Brasília também. E a grande pauta nossa, né, que nós de Minas e do Espírito Santo vamos estar lá, é para que o governo se empenhe na garantia da participação dos atingidos
nesse novo acordo da repactuação. Bom, gente, acho que isso é falando um pouco geral, assim, qual é o nosso cenário atual. Eu também queria trazer aqui um momento que, nesse mês de novembro, não sei se todos aqui lembram do que aconteceu em novembro do ano passado, que o ataque neonazista em uma escola de Aracruz. Uma das professoras que foi assassinada nesse ataque era a Flávia. A Flávia era uma mulher atingida por barragem, morava em Regência quando a lama chegou e fez parte da nossa luta, né? Era militante do MAB, construía o coletivo de mulheres atingidas e, infelizmente, foi uma das vítimas lá no ataque neonazista de Aracruz. Esse ano, no dia 25, né, vai completar 1 ano do ataque. Nós vamos estar num ato público de rua, lá em Aracruz, com outras entidades e outras organizações aqui do Espírito Santo. Então, já queria aproveitar o espaço aqui para fazer esse convite, né, para todos estarem presentes também nesse ato. A gente sabe que existem muitos motivos, né, para a gente que pensa a sociedade, que estuda como as coisas acontecem. Existem muitos motivos para um crime como esse ter acontecido num estado como o Espírito Santo e numa escola localizada em Coqueiral de Aracruz. Porque nós temos uma polícia militar extremamente fascista, e é preciso dizer os nomes, né, do que são, e uma escola localizada em uma área extremamente fascista também. Algumas das pautas do movimento sobre esse caso são, de fato, o reconhecimento de toda a comunidade escolar como atingida por esse crime, e aí que todos tenham direito ao acesso às políticas de acompanhamento psicológico, às indenizações, que as indenizações sejam justas, né, para as famílias, para os familiares e para a comunidade escolar como um todo. A punição e a exoneração do pai e do menor. Uma das armas, as 2 armas utilizadas no crime era dele, o carro utilizado para o crime era dele, e uma das armas, inclusive, era do Estado, né? E também que a escola se torne também um memorial às vítimas dos crimes de ódio no Brasil. Então, a nossa pauta, nós também vamos estar levando essa pauta do crime de Aracruz para a nossa jornada de lutas em Brasília. Temos uma reunião com o ministro dos Direitos Humanos, estamos tentando interlocução com o ministro da Justiça também, e também faz parte da luta dos atingidos por barragem do nosso movimento, a luta por justiça nesse caso. E pensando na sociedade como um todo, né, no contexto que nós vivemos agora, o fascismo vai continuar sendo um inimigo principal imediato daqui a muitos anos ainda, então nós temos que se organizar para lutar contra isso também. E, por último, eu queria convidar todo mundo a curtir a página do Instagram do nosso movimento, @MabEspíritoSanto. Nós estamos iniciando, né, na rede social. Nós estamos com uma campanha grande, fruto de uma articulação política do movimento, que se chama Revida Mariana, Justiça para Limpar essa Lama. Essa campanha ela tem um apelo nacional e internacional também, de retomar a denúncia do caso, né, de Mariana, da luta dos atingidos. E é isso. Falando um pouquinho do contexto do litoral e do nosso trabalho urbano também aqui em Vitória, acho que é bacana colocar aqui também. Em 2018, nós conseguimos, com muita luta, o reconhecimento do litoral capixaba como atingido pelo crime da Vale da Samarco no Espírito Santo. Ao longo desses anos, desde 2018, a empresa fez várias tentativas de deslegitimar essa conquista, né, de não reconhecer os direitos dos atingidos do litoral, mas a nossa luta é sempre para afirmar
essa vitória que nós tivemos, e, na verdade, a extensão que foi reconhecida como atingida, ela ainda é insuficiente, porque nós sabemos que o rejeito chegou até na Bahia, e, inclusive, carece de mais estudos, né? O nosso trabalho também aqui, urbano, não sei se a maioria aqui é de Vitória, né? Mas nós tivemos uma conquista muito grande, que foi o acordo dos camaroeiros ali da Praia do Suá, que abriu um precedente nesse caso também, né? Os camaroeiros, eles foram reconhecidos não pelo seu local de moradia, mas pelo seu local de trabalho, que é a pesca na foz do Rio Doce. Então, isso abre precedentes para a gente também achar brechas nessa luta, né? E é isso, nós estamos evoluindo também para esse trabalho urbano aqui em Vitória, com pescadores da Ilha das Caieiras. Nós também tem muito atingido aqui em Vitória pelas enchentes, né, que nós sabemos que é um problema do Espírito Santo, que a cada ano se torna mais grave. Então, queria também convidar todos aqui, quem se interessar, estamos dispostos aí para conversas e para conhecer mais e fazer essa interlocução, né, entre a universidade e o movimento social popular também. Então, muito obrigada.